Muito boa tarde, prazer, uma alegria estarmos juntos novamente, mantendo a nossa disciplina. Sem disciplina ninguém faz nada, nem um jogador de futebol muito talentoso, nem um artista muito bem dotado, nenhum deles prescinde do exercício, da prática, da disciplina. Um dos maiores artistas da vida que já viveu no Brasil, Chico Xavier, quando fez o trato básico com o seu guia espiritual Emmanuel, Emmanuel pediu dele 3 virtudes: disciplina, disciplina e disciplina. Claro que não falamos aqui de uma disciplina externa como aquela dos exércitos, das religiões, das instituições, das escolas, da polícia. A religião, a disciplina humana que o homem está exausto de praticar sem se transformar. Falamos da disciplina interior, aquela que independe de fatores externos. Uma fila se forma na hora do recreio para os alunos comerem a merenda e um atrás do outro, com seus pratinhos e talheres na mão, aguardam sua vez na fila, sob os olhares do inspetor de alunos. De repente, a secretária vem da administração e fala: inspetor, ligação para o senhor. E quando aquele homem sai da frente dos alunos em fila, tudo se transforma. Um passa a agredir, a xingar o outro bate, os mais fracos são passados para trás, seus pratos atirados ao chão. Onde está a disciplina que até há pouco comandava aquele ambiente? Era uma disciplina externa. Por isso, a transição planetária, por isso o fim dos tempos anunciados por Jesus vem carregado de eventos, diz ele, das pestes, guerras, terremotos, rumores de guerras, falsos cristos e falsos profetas. Por que tantos terremotos na Terra? Porque quando a autoridade institucional, quando a disciplina externa se desmonta, é o teste, é a ocasião para cada aluninho, ou seja, cada um de nós, demonstrar se interiorizou a disciplina ou se a pratica apenas por medo. Que tipo de cidadãos, que tipo de alunos, que tipo de religiosos nós somos? Aqueles que estão apenas condicionados pelo medo, pela perspectiva da punição? Ou quem de nós já estará com os valores tão interiorizados que já não dependam mais de nada exterior e pratiquem o bem pelo bem? Ou por haverem interiorizado esse bem dentro da sua programação existencial? Quem somos nós? É isso que se trata. É por isso que
que os eventos vêm e desmontam o sistema judiciário, a polícia, as hierarquias religiosas. É o momento anunciado por Jesus onde tudo que estava oculto vai vir às claras. Porque é às claras que se pode separar o joio do trigo. Não parece lógico? Então nós precisamos de entendimento, precisamos de conhecimento, mas não apenas o conhecimento daquilo que é fora de nós, porque o conhecimento é um, e quanto mais conhecermos fora, conheceremos dentro. Não é à toa que tantas leis da física se revelam também leis espirituais. A toda ação corresponde uma reação de igual intensidade e sentido contrário. E assim a lei de inércia, e assim a lei de sintonia e atração, e assim tantas outras. Não é à toa. O que está fora é como o que está dentro, o que está no alto é como o que está embaixo. O macro como no micro, assim na terra como no céu. É o que diz, é o que a terra conhece, a humanidade conhece desde Cabailon. Estima-se 7.000 antes de Cristo, mas que vem se mostrando e se demonstrando a cada momento para todos nós. O fora é como o dentro. O conhecimento é tão importante quanto o autoconhecimento, e só serão ambos realmente importantes quando unidos num único conhecimento e, mais do que isso, numa prática do bem. Então, conhecimento, autoconhecimento e prática do bem são as ferramentas de bem viver, de evolução, e são os princípios desse nosso trabalho. Que assim seja. Estamos estudando a reencarnação. Vamos chegando, é momento de expandir a nossa visão. Essa visão que até agora tem ficado restrita, cega, porque tendo olhos não vemos, tendo ouvidos não ouvimos, agora somos convidados a expandir, porque é só na expansão da visão que alcançamos a lei de Deus, a justiça de Deus, a bondade de Deus. Temos visto isso nos encontros anteriores. Ninguém pode realmente ter fé num bem absoluto, num amor absoluto, numa misericórdia absoluta, com tanta injustiça no mundo. Tanto crime, tanta fome, tanto abuso, tanta guerra. Como pode haver Deus? Onde está Deus que permite isso tudo? Tanta injustiça. É o questionamento de todo aquele que olha a vida, mas apenas do ponto de vista dessa existência. Como antolhos que manipulam os cavalos. A visão da vida, abrangendo apenas uma existência, não nos permite tomar decisões lúcidas por nós mesmos, mas nossas posições ficam limitadas, apequenadas, amesquinhadas por um ponto de vista restrito, limitado. Por isso a reencarnação é tão importante. Só à luz das vidas sucessivas, só à luz da causa e efeito, transcendendo as múltiplas vidas, é que compreenderemos a justiça perfeita, a bondade integral que preside a tudo. Deus. Vamos lá? Estamos no capítulo 5, questão 122 de O Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, essa
gigantesca e profunda entrevista, 1019 perguntas que Allan Kardec fez quando se deparou com espíritos de luz, dispostos a lhe responder, a nos responder as mais importantes questões da vida aqui, a reencarnação. Kardec toma as diferentes mensagens que ele recebia, que ele concentrava do mundo todo, e fazendo um apanhado, vem trabalhar esse tema tão importante a todos nós. Hoje ele diz assim: o subitem do capítulo tem o título mesmo de reencarnação. Muitos rejeitam a ideia da reencarnação pelo único motivo de que ela não lhes convém, dizendo ser suficiente apenas uma existência e que não gostariam de recomeçar outra semelhante. Algumas pessoas ficam furiosas pela simples ideia de terem que voltar à Terra. É conhecida a história de quando o cristianismo já se tornara religião oficial de Roma. É conhecida a história, a constatação de que diferentes correntes do cristianismo aceitavam com naturalidade a ideia da reencarnação. Mas a esposa do imperador, Tibérios, se não me engano, vinha da prostituição. Tinha um passado tenebroso e não se arrepender, ao contrário, procurava viver e exalar virtudes como se, negando os seus problemas, enterrando a cabeça no chão, a luz pudesse vir. Na velha e conhecida hipocrisia. Pois conseguiu com seu marido, o imperador, que fosse feito um grande concílio, reunindo líderes das diferentes igrejas do cristianismo nascente, no qual ficou determinada a proibição da ideia da reencarnação, o banimento da ideia da reencarnação. Porque a esposa do imperador ficou muito temerosa frente aos muitos equívocos, muitas violências que tinha cometido. Não lhe agradava, não lhe convinha pensar como era trazido por todos os cantos do cristianismo nascente, que na reencarnação ela teria que arcar com todas as consequências dos seus atos. E por isso foi banida a ideia da reencarnação no cristianismo nascente. Apesar de até hoje os escritos de vários dos chamados pais da igreja admitirem, se utilizarem, alicerçarem suas doutrinas na ideia, na certeza, na verdade da reencarnação. É um exemplo claro do que Kardec traz aqui, que muitos rejeitam a ideia da reencarnação pelo único motivo de que ela não lhes convém, dizendo ser suficiente apenas uma existência, de que não gostariam de recomeçar outra semelhante.
Algumas ficam furiosas pela simples ideia de terem de voltar à terra. Será que essas pessoas pensam que Deus deveria ter solicitado sua opinião ou consultado seus gostos para reger o universo? Ora, das duas uma, ou a reencarnação existe ou não existe. Se existe, é inútil opor-se a ela, pois terão que enfrentá-la sem que Deus lhes peça permissão para isso. Essas pessoas se parecem com um doente que diz: sofri bastante por hoje, não quero sofrer amanhã. Mas qualquer que seja a sua contrariedade, não sofrerá menos amanhã e nos dias seguintes, até que esteja curado. Sim, nossas dores de hoje vieram de decisões infelizes do passado. E sim, tudo aquilo que o nosso passado nessa vida não explica, é explicado por nosso passado de outras vidas. A lógica diz isso. Se uma criança nasce com paralisia cerebral, com síndrome de Down, ou qualquer outra limitação física ou mental, é óbvio que ela nada fez nessa vida que justificasse, que desse justiça àquilo, a essas limitações com as quais ela nasceu. E como toda causa precisa anteceder os seus efeitos, ou, dito de outra forma, todo efeito é posterior às causas. Se o efeito, limitação física e mental, surge na primeira infância, se mostra logo após o nascimento, as causas que lhe deram origem, porque esse efeito precisa ser justo se Deus é todo-poderoso e perfeitamente justo. Precisam essas causas estar necessariamente em outras vidas ou antes do nascimento. É com essa lógica límpida que qualquer um que pensa a vida, e não apenas com as doenças, deficiências físicas e mentais, mas também com os fatos, as violências intrafamiliares, as fomes, porque passa uma criança, e também na idade adulta, os inúmeros fatos, acidentes, doenças que chegam para uns e não chegam para outros. A própria pandemia que acabamos de viver, ela parece que foi uma doença específica para cada pessoa que foi afetada. Uns morreram, outros tiveram sintomas tão leves que só com exames depois foram saber que tiveram a doença. Uns ficaram com sequelas graves, outros ficaram completamente curados. Por que tanta diversidade? Na Covid, na saúde física, na saúde mental, nas possibilidades socioeconômicas que cada classe, cada grupo social de um povo, e cada povo, mais ainda, possui. Por que tanta diferença? Se Deus não faz diferença entre seus filhos, como está no Antigo Testamento, e é legítimo, já que pais e mães bons da terra não fazem, quanto mais o Pai perfeito e amoroso. Se Deus não faz diferença entre as pessoas, de onde vem a diferença tão grande que acontece na terra? Se não vem dessas vidas, só pode ter vindo de outras. Como pode ser que
dois irmãos, às vezes dois irmãos gêmeos, às vezes dois irmãos gêmeos univitelinos com igual base genética, criados da mesma forma, demonstram desde cedo personalidades tão diferentes. A ciência não explica, já que, segundo a ciência do comportamento, a teoria da personalidade deixa claro que as diferenças sociais vêm de bases genéticas diferentes e de influência do meio. Quando fica evidente que a base genética é igual e que a influência do meio é extremamente semelhante, a teoria cai por terra. De onde vem tanta diferença? Acaso? Azar? Sorte? Para quem quiser pensar assim. Não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus para quem crê em Deus. Quem crê no acaso, fique no acaso até que possa rever as suas crenças. Quem crê em Deus, entenda que tudo está programado, que uma lei de atração e de sintonia traz tudo que precisamos no momento em que precisamos, na companhia que precisamos. Portanto, a diferença que existe na humanidade é porque os seres são diferentes e com alunos diferentes exigem didáticas, lições, experiências diferentes. Como num hospital, absurdo um doente exigir tomar o mesmo remédio do seu vizinho. O médico explicaria para qualquer um de nós que pedisse um absurdo desses: ele tem outra doença. Para doenças diferentes, remédios diferentes. É assim que fica clara a terapêutica perfeita, as diferenças de tratamentos, remédios e exames. Como acontece no hospital, assim acontece na Terra. Mas e as doenças, de onde vieram? Como já colocamos, desarmonias passadas. Algumas delas geradas nessa vida. Então a pessoa fuma desde cedo, no final da vida tem AVCs, tem câncer. E não há que se pesquisar em outras vidas, já que ela fuma desde cedo. Mas alguns casos são gritantes, evidentes, que não vieram dessa vida. Que não vieram de nada para o que os afetados pudessem concorrer. Acidentes absolutamente imprevisíveis, fenômenos climáticos, terremotos, maremotos. Muitos são os fenômenos que nenhuma previdência consegue dar conta. E há um terceiro grupo de fenômenos. Alguns que são claramente oriundos de decisões equivocadas dessa vida, alguns que são claramente independentes de quaisquer decisões que pudessem ser tomadas nessa vida, e um terceiro grupo que mescla as duas coisas. Há uma grande quantidade de fenômenos que poderiam ser atenuados com a previdência humana, mas não evitados completamente. Cada um desses fenômenos precisa ser estudado nas suas causas, enfrentado nas suas soluções. É assim que Deus nos propõe a evolução pela ciência, pela filosofia, pela religião. Ciência, filosofia e religião que se descolam da realidade se perdem, e a realidade das diferenças vem sendo
ignorada por todos os pensadores. Que nós saiamos da ignorância voluntária, da cegueira voluntária. O pior cego é aquele que não quer ver, para enfrentar os fatos. E a diferença gritante entre cada indivíduo, de cada cultura, de cada família, para um Deus que não faz diferença entre seus filhos, só pode vir dos próprios filhos. E aí há aqueles três tipos de efeitos gerados por causas humanas. Alguns vêm claramente dessa vida, alguns vêm claramente de momentos anteriores ao nascimento, e alguns vêm da interação de ambos os fatores. Mas fica claro, luminoso, meridiano, que há outras vidas, há uma influência de outros momentos, de momentos anteriores, senão não haveria explicação. A vida, a humanidade, seria uma perversidade, seria uma perversão. Ou seja, é o acaso e Deus não existe. Continuemos então. Portanto, essas pessoas reencarnarão mesmo contra a sua vontade. Claro, todos morreremos, claro, todos acordaremos sem o corpo, e a realidade da vida espiritual se apresentará para todos, materialistas ou espiritualistas. Depois de um certo tempo, é claro, para o nosso estágio evolutivo especialmente, se apresentará a obrigação de reencarnar, tanto para reencarnacionistas quanto para não reencarnacionistas. Porque a lei da gravidade, a lei de causa e efeito, as leis da vida acontecem independente, é claro, da vontade e das crenças humanas. Portanto, essas pessoas reencarnarão mesmo contra a sua vontade, perderão tempo protestando, assim como a criança que não quer ir à escola ou o condenado que não quer ir para a prisão. Será preciso que eles passem por isso. Objeções dessa natureza são muito ingênuas para merecerem um exame mais sério. Diremos a essas pessoas que fiquem tranquilas, pois o que a doutrina espírita ensina sobre a reencarnação não é tão terrível quanto lhes parece. Se a tivessem estudado a fundo, não estariam assim assustadas. Saberiam que a condição dessa nova existência só depende delas, que serão felizes ou infelizes de acordo com o que tiverem feito aqui na Terra. E como no exemplo da esposa do imperador, no cristianismo primitivo, era precisamente isso que ela temia. E que as pessoas temem frente à ideia da reencarnação, frente à certeza de que tudo o que fizerem trará consequências para si mesmo. Nós seremos herdeiros de nós mesmos, quaisquer que sejam as condições. Que serão felizes ou infelizes de acordo com o que tiverem feito na Terra e que podem, a partir dessa vida, se elevar tão alto que não precisarão temer novas quedas morais. Sim, é verdade. Todos nós erramos. E mais, todos nós ainda erraremos muito até somente acertarmos. Admitir, viver e conviver com a realidade do erro
quer dizer assumir a responsabilidade sobre ele, responder pelos nossos erros. Exige não negá-los, não disfarçá-los, não proclamar virtudes para tentar disfarçar nossos erros, como tem sido a tristíssima opção da humanidade até agora. Quem tiver maturidade para aceitar suas sombras se iluminará. Quem aceitar a sua ignorância aprenderá. Quem admite suas doenças abre-se às curas. É a verdade cristalina. Quem nega, quem vive como se não tivesse problemas, não poderá avançar, porque quem não tem problemas não pode ter solução. Pense sobre isso, meu amigo. A teoria da reencarnação, a realidade da reencarnação propõe, acelera, estimula a nossa responsabilidade sobre os nossos atos. Assumamos a responsabilidade e aprendamos e nos curemos e evoluamos. Que assim seja para cada um de nós. Graças a Deus. Saudar agora nossos amigos que estão conosco nesse momento: Nazaré Pereira, Andréa Santos, Luciano Nunes, Bárbara Frias. É realmente uma alegria. Maria Lúcia Duarte Gênio. Maria Aparecida Rodrigues. Fantástico que tenhamos optado por isso. Sintamos, reflitamos sobre a reencarnação como um estímulo ao nosso amadurecimento, a ganharmos responsabilidade. Pense sobre isso. Continuaremos estudando reencarnação e amanhã, domingo, estaremos voltando ao Sermão do Monte, no curso Encontros Essenciais com o Cristo. A partir de segunda, retomaremos todas as lições e as reflexões trazidas por Allan Kardec, visando exatamente, estimulando exatamente nosso amadurecimento espiritual. Que toda a terra possa se abrir para a verdade quando ela lhe bate à porta. Paremos de nos esconder, admitamos nossos problemas, abrindo-nos, enfim, para as nossas soluções. Que assim seja, graças a Deus. Paz e bem para todos vocês. Até a próxima.